Tá bom? Vamos continuar o nosso estudo no livro de Salmos e hoje vai ser o Salmo 7. Uau! Mais um salmo de lamento e mais um salmo de Davi. Amém? Muito bem. Vamos fazer a leitura do salmo, dos 17 versículos, e em seguida, com a ajuda do Senhor, vamos estudá-lo e vamos meditar nele. Amém, meus queridos? Então, vamos ler a palavra do Senhor. É um salmo de Davi, como eu já vos disse, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush, o benjamita. Bem, não sabemos muito bem quem é este Cush. Aparece em Gênesis. Um Cush provavelmente não é este. Provavelmente quer dizer não mesmo, não é? Mas não se sabe muito bem quem ele é. Ele talvez pertencia à família de Saul, mas sabemos que ele proferiu palavras contra Davi, e Davi faz este salmo para responder às palavras que ele proferiu. Mas vamos fazer então a leitura. E diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Desculpem, espezinho no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sob a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém, meus amados. Vamos só orar mais uma vez. Deus e Pai, que privilégio que nós temos de estarmos aqui contigo. Obrigado. Obrigado por podermos estudar a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos agora, a todos e a cada um de nós. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que sejas connosco. Senhor, nós por nós mesmos não conseguimos discernir a Tua palavra. Vem iluminar os nossos corações, as nossas mentes. Auxilia-nos, Senhor. Ajuda-me a expô-la e ajuda os meus irmãos a ouvi-la. Ser connosco. Senhor, sem Ti não passará de um sermão. Contigo, certamente, haverá transformação na nossa vida. Então, clamamos a Ti, Senhor, perfeitamente conscientes que precisamos de Ti acima de todas as coisas. Se connosco nesta noite, como tens sido até aqui, e fala connosco para a glória do Teu nome, para a bênção do Teu povo. Nós te pedimos tudo isto no nome do Senhor Jesus. E todos podemos dizer amém. Podemos ficar sentados.
Bem, não sei quantos de vocês já foram alvos de calúnias, não é? Já disseram mal a vosso respeito. Já aconteceu? Foi o que aconteceu com Davi. É por isso que Davi está a escrever este salmo. Inventaram mentiras contra Davi, ainda por cima dizendo precisamente o contrário do que ele tinha feito. Vocês entendem? Não é só inventar mentiras e calúnias, é precisamente o contrário do que ele tinha feito. Nós temos visto nos outros salmos, e este salmo cronologicamente deveria de vir antes dos outros salmos que nós estudamos, porque aqui não reflete a perseguição de Absalão a Davi, não é? O filho ao pai, mas aqui relata-nos a perseguição, ou a afronta, ou a guerra, a luta de Saul com Davi. Aqui é disso que se trata. As perseguições do rei Saul ao seu genro Davi. Saul era louco da cabeça. Ele tinha uma inveja avassaladora de Davi e ele ficou cheio de ira. E ele arranja um projeto para acabar com a vida e afastar Davi do seu caminho. O que nós nos apercebemos é que Davi, e nós iremos ler essa passagem lá mais adiante, mesmo tendo a oportunidade de vingar-se do sogro, não o faz, porque o seu caráter era um caráter nobre, as suas ações eram justas e as suas motivações eram puras. Este provavelmente é o primeiro dos 8 salmos tradicionalmente associados à fuga de Davi diante de Saul. Já agora eu posso vos dar os outros para quem está a tirar anotações. Os outros é o Salmo 34, o 52, o 54, o 56, 57, 59 e o 142. Este Salmo 7 vai-nos descrever aqui 4 julgamentos que podem acontecer na nossa vida. Outras pessoas nos julgarem incorretamente, e nós vamos ver isso no versículo 1 e 2. Dos versículos 3 a 5, nós nos julgarmos a nós mesmos de uma maneira honesta, dos versículos 3 a 5. Dos versículos 6 a 13, nós vamos perceber que Deus julga os pecadores com justiça. E do versículo 14 ao 16, e depois o 17 é Davi louvando a Deus, é o próprio pecado que julga os pecadores. Muito bem. Vamos ver o versículo 1 e 2. Deus é um refúgio seguro. Quando Davi se sentiu encurralado por todos os lados, pelos inimigos que queriam devorá-lo, ele vai usar uma linguagem interessante, como um leão faminto que salta sobre a sua presa. Davi vai recorrer a Deus em oração. Ele diz: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. O original, esta palavra aqui, em ti me refugio, o original é em ti confio. Deus é o refúgio de Davi, mas o que o original nos está aqui a querer dizer é que Deus é o refúgio neste sentido. Vocês entendem? Em ti confio. Melhor ainda, mais claro é: em ti eu venho confiando, ou em ti eu tenho confiado. Vocês percebem? É isso que Davi está a dizer. Para Davi era claro que Deus era uma segurança para ele. Era em quem Davi confiava. Amém? Por isso ele diz:
Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Vocês estão a ver aqui a imagem? Davi já tinha visto muitos leões apanharem animais, porque ele era pastor, vocês entendem? E ele percebia o que é que o leão era capaz de fazer àquela presa, não é? E então Davi está a dizer para Deus: Deus, tu como meu pastor, Deus, tu como aquele que cuida de mim, que me guarda, que me protege. Vocês entendem? Vocês estão a perceber a condição? Davi está tão em baixo, não é? Com tanta calúnia, com tanta mentira, não é? Que ele está-se a sentir que o que eles queriam fazer a ele era como o leão fazia a uma presa, queriam devorar a presa, não é? E é essa a linguagem que Davi tem para Deus. Ele está a sentir uma ameaça de morte iminente. Ainda que o problema de Davi fosse difamação, não é? Fosse calúnia, ele estava-se a sentir como se ele estivesse sendo rasgado ao meio, como uma vítima de um leão. E vocês sabem muito bem que quando o leão apanha uma presa, ele não tem o quê? Essa presa não tem o quê? Escapatória, não tem hipótese. Vocês entendem? E Davi é nessa condição, é assim que Davi se está a sentir, com as calúnias, com a difamação. Todos nós sabemos, meus amados irmãos, que quando alguém levanta uma calúnia acerca de alguém, vocês entendem? Quando alguém levanta uma calúnia a nosso respeito, mesmo que nós tenhamos os melhores argumentos, as melhores provas, sempre fica alguma coisa no ar. Isso nunca mais é apagado, meus amados irmãos. Vocês entendem? Isso é uma arma terrível. É por isso que é muito perigoso, é por isso que Deus abomina, não é? Quem calunia, quem fala mal, quem inventa acerca dos outros. Isso é muito perigoso. Vocês entendem, meus amados irmãos? É terrível, porque quando se levanta uma calúnia, alguém dizia que a difamação deixa sempre uma mácula na reputação da pessoa, mesmo que seja totalmente contestada, provada que aquilo é uma mentira, mas sempre fica alguma coisa. Alguém dava o exemplo, diz que é como subir num alto de um monte, uma montanha, e abrir um saco cheio de penas. Vocês entendem que vão com o vento e nunca vamos conseguir apanhar as penas todas, pois não? Algumas nos vão escapar. Assim é a calúnia, assim é a difamação, assim é quando alguém fala alguma coisa acerca de nós. Mesmo que isso seja mentira, mesmo que tenhamos todos os argumentos para provar que isso é, sempre fica lá alguma coisa. É horrível, meus amados irmãos. É horrível, é muito complicado, mas infelizmente é o que mais se vê acontecer. Que o Senhor nos guarde de caluniar. Isso é terrível. Isso é terrível, meus amados irmãos. Isso é terrível. É muito complicado. E também é muito complicado sofrer isso. E era essa a condição que Davi estava. Era assim que Davi se encontrava. Os irmãos estão a entender? A quem é que Davi iria recorrer? A Deus. Ele vai a Deus em oração. Ele diz, mais uma vez, algo extremamente importante. Ele diz o quê? Deus, digam lá, Deus, ele é Deus, sim, mas ele é o meu Deus. Amém? Isso fala de intimidade. Ele é o meu Deus em quem eu me refugio, o meu Deus em quem eu confio, o meu Deus em quem eu tenho confiado, em quem eu venho confiando. E tu vens confiando? Ele é o teu Deus, tu vens confiando nele. Amém? Acham que o nosso Deus é um Deus de confiança ou não? É ou não é? Deus de confiança. Ele não é como o homem. Ele não promete e não faz. Não é? Ele não pode mentir. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a ele mesmo. Nele não há sombra de variação. Ele é sempre o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz lá que Deus não muda. Amém? Ele é o Deus, como nós estudávamos no nosso retiro, Ele é o Deus fiel.
Amém? E Davi recorre a Deus, sabendo que Deus é a quem ele pode se socorrer. Davi não fala apenas da fúria dos seus inimigos que querem matá-lo, mas ele vai falar acerca da sua inocência, acerca desta causa, do que este Cush tinha falado sobre ele. E do povo que bajulava Saúl falava acerca dele. Não é? Diziam que ele queria tomar o trono. Vocês entendem? Todas aquelas conversas que as pessoas inventam sempre acerca de alguém. Não é? Vocês entendem? E Davi vai não só mostrar o que os inimigos estão a fazer, mas como Davi também vai mostrar e vai falar com Deus, vai dizer acerca da sua inocência, acerca de ele dizer, o que eles estão a falar, isso é mentira. São falsas acusações. Em primeiro lugar, nos versículos 3 e 4, ele faz uma defesa acerca da sua inculpabilidade. O inimigo é acusador. Ele transforma virtudes em defeitos, irmãos. Ele é mentiroso, ele é enganador. Amém? Ele é capaz de transformar uma boa ação que tu fazes numa coisa mal feita. Ele engana as pessoas. Ele vai pôr em causa, ele vai mentir às pessoas, ele vai dizer que o que estás a fazer é com uma motivação errada. Ele está a fazer isso porque ele tem alguma coisa. Vocês entendem? Isso é terrível. Ele é capaz de transformar retidão em traição. Contudo, qual é o melhor escudo que nós podemos ter quando alguém, o diabo vai usar alguém, se levanta contra nós? Qual é a nossa melhor defesa, irmãos? Perante isso, é o quê? A melhor de todas é o quê? É nós conseguirmos provar tudo que é tudo mentira? Ou é nós termos uma boa... Quem é que disse consciência? Isso mesmo. O melhor de tudo é nós termos uma boa consciência, meus amados irmãos. Porque grave é quando falam alguma coisa e alguma coisa que falam, eles têm a razão. Nós, de facto, fomos por ali. Nós, de facto, fizemos uma coisa boa, mas a intenção não foi tão boa. De facto, nós fizemos uma coisa que até podia ser aplaudido e agradável, mas a intenção, a motivação não foi essa. Uma boa consciência, porque, sabem, não há carrasco maior na nossa vida do que é nós termos uma má consciência. Isso não nos deixa descansar. Os outros podem achar que nós somos o melhor que existe, mas nós sabemos que aquilo que os outros acham, isso não é verdade. Porque aquilo que eles viram, aquilo que eles observaram, aquilo que eles ouviram de nós, não é? As nossas palavras fazem uma grande distância, estão a uma grande distância daquilo que nós somos de verdade. Não é? Nós dizemos uma coisa, mas somos outra. Nós falamos muito bem, mas nós não somos isso que nós falamos tão bem e que as pessoas tanto admiram. Amém, meus amados? O que Davi também tinha, e era muito importante para ele, e daí ele vai a Deus, ele tinha uma boa consciência. Ele tinha uma má reputação, porque muita gente estava a falar, aqui Davi ainda não tinha cometido, vocês entendem? Ainda não tinha cometido o pecado de adultério, nem o assassinato por aí fora, vocês entendem? Davi tinha uma boa consciência aqui, vocês entendem? E eles estavam a inventar, não é? Para Saúl, estavam levantando Saúl contra Davi, mas Davi tinha uma boa consciência. Davi era inocente em relação às acusações. O que nós podemos ver é que Davi não pagou com o mal aos que estavam em paz com ele, antes pelo contrário. Ele teve a oportunidade de matar Saúl, e nós não vamos ler isso por causa do tempo, mas no primeiro livro de Samuel 24, de 1 a 22, ou de 26, de 1 a 25, Davi não estava a dizer a Deus que ele era uma pessoa impecável. O que ele estava a dizer a Deus é quanto àquele assunto que estavam a acusá-lo, que estavam a difamá-lo, ele não tinha culpa, ele não fez isso. Ele não queria tomar o trono
Vocês entendem? Era Deus que tinha trazido para ele. Isso era propósito de Deus e não alguma coisa que ele quisesse tomar à força. Ele não estava contra Saul. Vocês entendem? Então, percebam uma coisa. Então, mas Davi não era pecador como nós? Como é que ele diz a Deus que não tem culpa? Ele está a falar acerca daquela situação. Os irmãos entendem? Vocês entendem, meus amados irmãos? E nós podemos ter essa conversa com Deus. Nós podemos mais do que levantar, nós podemos dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, eu sei que não sou aquela coisa. Eu sei que sou um pecador. Mas quanto a este assunto, Senhor, Tu sabes. Eu não sou culpado disto. Eles estão a falar isto de mim. Eles estão a dizer isto de mim, Senhor. E Tu sabes que isso não é verdade. E Tu és um reto juiz. Tu conheces. Tu não conheces só as ações. Tu não conheces só as palavras. Tu conheces o coração. Tu conheces as intenções. E Tu sabes que quanto a este assunto, Senhor, eu não tenho culpa. Amém? Isso faz toda a diferença, meus amados irmãos. Davi não está a dizer que é impecável. Ele está a dizer que quanto a este assunto, ele é inculpável. Ele não tem culpa. Não é? Acerca das suas motivações e das suas ações. Em segundo lugar, o que nós podemos ver no versículo 5 é que há uma disposição em Davi de sofrer o castigo caso a sua inocência não fosse comprovada. Vocês entendem? Olha o que Davi vai dizer no versículo 5. Persigo o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinho no chão a minha vida e arrasto no pó a minha glória. Ele diz no versículo 3, Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem esteve em paz comigo, vocês entendem? Se eu fiz isso, então eu devo sofrer. Se eu fiz isso, então eu mereço. Vocês entendem? Davi não está a querer manipular a situação. Davi está a apresentar-se diante de Deus e está a dizer: Deus, eu não quero fugir ao sofrimento. Eu não quero fugir ao castigo. Percebem o que é que Davi está a dizer? Amém, meus amados irmãos? Porque uma coisa é nós queremos fugir ao tratamento de Deus. Uma coisa é nós queremos fugir a Deus querer tratar connosco. E nós dizemos: não, mas eu não fiz nada. E nós fizemos. Só não queremos é sofrer. Não é? Vocês entendem? Porque há pessoas com uma falsa humildade. Isso existe muito na igreja, meus amados irmãos. Pessoas dizem assim: eu sou muito humilde. Eu sou muito humilde. Eu não. Vocês entendem? Eu sou uma pessoa que eu não. Olha, eu nem consigo fazer nada. Eu não tenho jeito para nada. Vocês entendem? Essa pessoa às vezes não é nada humilde. Ela é muito orgulhosa. Ela às vezes só quer ouvir uma afirmação do outro lado, dizer: não, tu és bom. Tu consegues, então tu fazes tão bem, então, mas não é? Vocês entendem? Eu não, vocês não conhecem. Cuidado, meus amados irmãos. Nós podemos não ver isso, mas Deus vê. Mas Deus vê. Mas Deus sabe. E Davi está a dizer: bem, se eu estou aqui a ter uma falsa humildade, se eu estou aqui a querer parecer uma coisa, não é? Quando nós percebemos que uma pessoa tem uma falsa humildade, é como nós a tratamos assim mesmo como humilde. E dizemos: realmente tu não é. E a pessoa fica em brasa, percebes? A pessoa é logo apanhada. Não é? Ninguém me dá atenção, fiz isto, ninguém viu. Você percebe? Mas a pessoa é muito humilde. Eu não faço para ninguém ver. Vocês entendem? E se a gente às vezes faz, o pastor faz propósito, não digo nada, deixa estar a ver. Deixa estar a ver o que é que dá, não é? E a pessoa que é tão humilde fica: pai, olha, comigo não contam. Não contam porquê? Porque ela estava à espera mas é a mais humilde da igreja. É a mais humilde, mas... Não é? E Davi diz: se encontrares em mim, Deus, se eu de facto estou a dizer uma coisa e sou outra, não é? Então eu mereço ser tratado. Eu mereço, não é? Eu não quero fugir do tratamento. Porque como nós aprendemos no salmo anterior, e até está a conjugar com o domingo, não é? O tratamento só nos faz bem. Deus disciplina a quem ama. Amém? Deus diz até para nós nos julgarmos a nós mesmos. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Não é? É o tratamento de Deus. Isso é bom. Isso é sinal que somos filhos. Isso é sinal que Ele nos ama. Isso é sinal que Ele quer cuidar de nós. E Davi está a dizer: eu estou na disposição de sofrer o castigo, porque se for merecedor disso, tudo bem. A defesa que Davi faz
dele próprio. Vocês entendem? Quando Davi está com esta conversa, não é uma hipocrisia. Vocês entendem? Não é uma hipocrisia. Isso é muito... Vocês lembram-se daquele fariseu? Não é? Alguém de falsa humildade, ele sempre se está a comparar com o outro. Vocês entendem? Eu não sou como o pastor. Olha para a mania que ele tem. Olha para a mania que ele tem. Eu não sou como ele, eu sou muito mais humilde. Não é isso. Vocês entendem? Tem falsa humildade, está sempre a comparar-se com o outro. Lembra-se daquele fariseu a orar? Como é que ele dizia? Como é que ele orava? Ele orava de si para si. Como é que ele orava? Senhor, eu não sou como este. Eu não sou como ele. Eu sou muito mais, não é? Sou muito mais humilde, sou muito mais obediente, vocês entendem? E Davi não estava a usar, ou seja, ele não estava a ser um hipócrita, ele não estava a ter a fingir uma humildade. Os lábios de Davi não eram mentirosos como os lábios dos seus acusadores. Interessante. Amém? Porque às vezes, meus amados irmãos, podemos ser achados na condição de estar a falar que os outros são mentirosos quando falam acerca de nós, mas nós também não estamos a ser verdadeiros quando nós falamos acerca dos outros e de nós próprios. Amém? Nós somos muito rápidos a condenar e a julgar quem fala mentiras acerca de nós, mas quando nós falamos mentiras acerca de nós, está tudo bem. Não sei se me fiz entender. Davi não está a fazer isso. Percebes essa mentira, não é? Vocês percebem essa mentira, não é? Sou muito humilde. Eu não quero, não preciso. Não preciso. Olha, pastor, nem liga a essas coisas. Não ligas a essas coisas. Não ligas, não. É o que tu mais... E mentimos acerca de nós. Ficamos doidos quando nos caluniam, não é? Ficamos doidos quando falam acerca de nós mentiras, mas lidamos muito bem quando nós próprios falamos mentiras acerca de nós próprios, dizendo que somos o que não somos. E Davi não está a fazer isso. Não é isso que ele está a fazer quando ele diz: Deus, se eu não sou aquilo que eu te estou a dizer, se eu não estou... Então, Davi não está a querer fugir do tratamento, do sofrimento. Porque ele estava, lembram-se, né? Ele está como aquela ovelha sendo caçada pelo leão e estraçalhada à meia. Ele sabe que não tem maneira de sair, a não ser que Deus haja. E Deus é um justo juiz. É bom tu saberes isso. Deus é um reto juiz. Deus ama a justiça. Amém? E Deus não vai na nossa conversa. Estamos a perceber, estamos a apanhar isso, irmãos? Ele está disposto a sofrer toda a violenta maldade dos seus inimigos, caso a sua conduta não seja avalista das suas palavras. Vocês percebem? Caso a conduta dele não estivesse de acordo com as palavras que ele estava a dizer, não é? Que era inocente, é justo que eu... Já fizeste essa oração? A gente não, a gente faz mais aquela oração: Senhor, abençoa, não é? Davi está naquela condição, mas ele não quer fugir, ele não quer sair dali, ele quer o que Deus quer. Isso é um coração transformado. Meus amados, que o Senhor nos ajude a querermos o que Deus quer. O problema é que às vezes nós queremos usar Deus para querer o que nós queremos. Mas Davi diz: não, Senhor, não. O castigo, o tratamento é justo. Se eu não tiver a ser o que eu digo, claro que sim. Como é que eu posso estar aqui a sofrer? Conseguimos apanhar, os irmãos estão a apanhar. Não estou a dizer isto porque eu acho que vocês são burros, é só vocês conseguem. Davi está destroçado porque caluniaram, não é? Difamaram a sua pessoa, não é?
Mas Davi também não quer correr o risco de ele estar a fazer isso a ele próprio e achar que é diferente de quando os outros falam. É profundo, não é isto? É ou não é, meus amados? Mas é tão sarador. Não é? Senhor, é por isso que esta palavra cura-nos. Esta palavra sara-nos. Esta palavra limpa-nos. Eu louvo a Deus pela sua bendita palavra. Amém, meus amados? Tu não? É maravilhoso nós nos debruçarmos na palavra do Senhor. Não é fantástico? Em terceiro lugar, nos versículos 6 a 8, ele vai pedir a intervenção de Deus, a intervenção divina. Ele não quer fazer justiça com as próprias mãos. Mas coloca o Saul e as suas intrigas e as suas invenções e as suas difamações nas mãos de Deus. Ele faz um apelo para Deus se levantar em sua indignação contra a injustiça e também mostrar a sua grandeza em vindicar a sua glória. Ele vai rogar a Deus que rompa o silêncio e que possa sair em seu favor, uma vez que ele julga os povos com justiça e julgará, em particular, a Davi, também com retidão. Deus é reto, Deus é um reto juiz. Vocês entendem? Em primeiro lugar, Davi tem consciência de uma coisa: Deus não é só o Deus de Israel, Deus é o Deus de todas as pessoas. Deus é o Deus de toda a gente. Não estou a dizer que Ele é Pai de todos, estou a dizer que Ele é Deus. Ele é soberano, Ele governa sobre todos. Ele é o Deus dos povos. Não está lá? Senhor, o Senhor julga os povos. Está lá no versículo 8. Amém? E Ele julga, Ele trata com toda a gente, mas também trata connosco em parte. Senhor, Tu julgas todos os povos. Sim, o Senhor faz isto nas nações, sim, mas também trata contigo em particular. Amém? E ele diz: Senhor, julga. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor. Os irmãos estão a apanhar? Amém, meus amados? Ele é justo ao julgar os povos, as nações. Não é? Ele não é só, ele não está a trabalhar só com Israel. Vocês entendem? Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano. Amém? Ele vai dizer no versículo 6, levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Ele vai dizer: Senhor, mostra a tua fúria contra o mal. Senhor, mostra a tua fúria contra o mal. Mostra, traz isso. Mostra, Senhor. Mas, meus amados irmãos, é perigoso nós dizermos isso a Deus se nós estamos também a praticar o mal. Porque às vezes dizem: mostra a tua fúria contra o mal, quando são os outros a praticar. E vocês entendem? Mais ou menos o que Davi poderia estar a querer dizer é: Senhor, não deixes que a fúria deles pelo mal seja maior que a tua fúria em vencer o mal. Levanta-te, Senhor, levanta-te. Levanta-te com a tua fúria. Mostra a grandeza da tua glória. Estes termos, levanta-te, ergue-te, desperta, são termos que se relacionam com a ação militar ou judicial. Em quarto lugar, um caloroso pedido pelo justo julgamento divino. Davi vai apelar para que Deus, que é justo a julgar as coisas e as pessoas, Deus não julga só as palavras. Não é só as palavras e as ações que são julgadas por Deus. Mas Deus também julga o quê? As nossas motivações, os intentos do nosso coração. O que é que nós queremos com aquelas palavras que dizemos, ou o que é que nós queremos
com aquelas ações que nós estamos a ter. Deus julga o nosso foro íntimo, Ele sonda a mente e o coração. E o seu tribunal é o trono da sua justiça. Por isso Davi põe a sua integridade diante do Senhor, que tudo vê, tudo conhece e a todos sonda. Salmo 17, versículo 3, vão aqui um bocadinho adiante. O que é que diz? Sondas-me o coração de noite, me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. O que é que Deus faz? Deus sonda o coração. Jeremias, capítulo 11, um pouco mais à frente. Versículo 20. Quando todo o povo está a conspirar contra Jeremias, Jeremias vai dizer: mas ó Senhor, capítulo 11, versículo 20, mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Capítulo 17. Versículos que nós conhecemos tão bem, não é? Versículos 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Capítulo 20. De Jeremias. Versículo 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração. Deus esquadrinha, Deus sonda, Deus coloca o esquadro até nos teus afetos. Não é? Permite que veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Apocalipse, capítulo 2. Na carta à igreja de Tiatira, no versículo 23, diz assim: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. A gente às vezes diz: então mas o que é que isto aconteceu? Então mas nesta igreja olha lá aconteceu isto. Mas... Sabes uma coisa, meus amados irmãos? Deus sonda as mentes e os corações. Deus sabe o que faz. Deus trata. Deus é justo juiz. Amém, meus amados? Spurgeon tem uma frase interessante. Ele vai dizer: quando Deus julga a nossa causa, a causa dos justos, a causa da sua igreja, o sol se levanta. Mas quando Ele julga a causa dos ímpios, sabe o que é que acontece? O sol se põe. É precisamente o contrário. Amém? Versículos 10 a 16. Vemos como Deus é um poderoso juiz. Meus amados, não nos deixemos enganar. Diante do trono justo de Deus, só há dois tipos de pessoas. Amém? Não há vários tipos de pessoas. Só há dois tipos de pessoas. Os que são justificados e os que são condenados. Todos são pecadores.
Há uns que são justificados e outros que são condenados. Só esses dois tipos. São os que são convertidos e aqueles que permanecem nos seus pecados. E sendo assim, meus amados, o justo não será condenado, mas também o ímpio não será justificado. Isto é claro como a água, ou mais até. Em primeiro lugar, Deus é o escudo salvador dos justos. Versículo 10. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Meus amados, diante dos dardos inflamados do maligno, das setas envenenadas dos inimigos, Deus é o nosso escudo salvador. Deus justifica o seu povo, Ele cobre o seu povo debaixo das suas asas, de maneira que quê? Que a fúria do inimigo não possa alcançá-los. Porquê? Porque eles estão debaixo da proteção de Deus. Porquê é que tu achas que ainda te mantens firme, irmão? Porque tu és muito bom, não é? Tu és fantástico. Porquê? Porquê, meu amado? Porquê? Porquê, meu querido? Porque tu estando em Cristo, amém, meus amados? Tu estás guardado, tu estás debaixo das asas desse poderoso Deus. Que privilégio Ele nos ter dado o dom do arrependimento. Que privilégio Ele nos ter dado o dom da fé. Que privilégio, meus queridos. Que privilégio. Que privilégio Ele ter salvo a nossa alma. Que privilégio Ele nos ter escolhido. Não sei se tu consegues captar a abrangência disso. Amém, meus amados? Amém. Não é tu atingires um estatuto que tu agora já não mereces ser apanhado pelos inimigos e sofrer. Não é isso. Não é isso. Não é o estatuto que tu chegaste que agora já tens direito a isso. Não. É Deus que é misericordioso e porque Ele te escolheu, Ele vai levar-te até ao fim. Ele, para isso, Ele te protege. Amém? Amém, meus amados? Amém? É sempre o propósito de Deus. É sempre a escolha de Deus. Lembras-te de José? Os irmãos fizeram ou não fizeram contra ele? Tanta coisa, não foi? No final, o que é que José vai dizer? Vocês fizeram mal, mas Deus resolveu. Como é que José responde? Vocês fizeram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Os homens maus, ímpios, o que é que eles fizeram com Jesus? Porque Jesus foi morto por causa da maldade do homem. Foi ou não foi? Mas Deus consegue fazer desse mal o maior bem para o seu povo. Já viu o que é que Deus pode fazer? Amém? Amém, meus amados? Amém? Estavam dois ladrões lá ao lado de Jesus, não estavam? Para um, aquele mal foi o maior bem. Para o outro, aquele mal só o fez lembrar que é o mesmo, ainda o maior mal para ele. Só há esses dois tipos de pessoas. Amém, meus amados? O que é que diferenciava aquele ladrão um do outro? É que um Deus concedeu o arrependimento e ele conseguiu ver que aquele que estava ali não era quem os outros diziam. Ele estava a ser difamado, Jesus. Estava ou não estava? Estava nessa condição. Estava ou não estava? Mas houve um que conseguiu ver para além da difamação.
E porquê é que ele viu para além da difamação? Só Deus. Só Deus. Só Deus. Amém? Assim como Deus justifica aqueles que são seus e os protege debaixo das suas asas para que eles jamais se percam, Jesus disse o quê? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E o ressuscitarei no último dia. Somos dele até ao fim. Não há como. Mas como Deus também é um escudo para aqueles que são dele e que ele justificou em Cristo Jesus, Deus também é um reto juiz para os injustos. No versículo 11 diz que Deus sente indignação todos os dias. Vai dar para guerra isto agora aí nessas igrejas, não é? Não, Deus está mesmo a querer que tu, não é? Deus já ama-te, não é? Não importa. Parece aquela pregação que eu ouvi no funeral, não é? Não importa, ele andou na escola dominical, ele nunca quis saber muito de Deus, mas Deus sempre o amou e ele agora está com Deus. Como é que é possível? Mas essa é a mensagem que há aí, meus amados irmãos. Não importa o que tu és, o que tu fazes, Deus é amor e no final, Deus não vai aguentar ficar sem ti. Não é verdade isso. Isso é perigoso. Isso é um falso evangelho. Diz que Deus sente indignação todos os dias. Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se revela dos céus contra a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Meus amados, Deus é santo. E Deus não pode aprovar o pecado, nem se deleitar nele. É impossível. Por ele ser santo, a sua ira santa se acende cada vez que o pecado desafia a sua santidade. Não é brincadeira nenhuma. É por causa disso que as Escrituras dizem que os perversos não prevalecerão no dia do juízo. É perigoso. É perigoso. Aqui no versículo 12 diz: se o homem não se converter. No versículo 9 ele diz: cesse a malícia dos ímpios. Acabe isso, que isso acabe. Mas a seguir o que é que Davi vai dizer? Mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus. Tu já te deste a orar para viveres de maneira que agrades a Deus? Diz: Senhor, este dia, sê comigo. Senhor, que tu queiras ser o protetor da minha alma, para que tudo o que eu fizer, tudo o que eu pensar, tudo o que eu falar, seja para a glória do teu nome. Não interessa o que é que eu vou encontrar durante o dia, interessa que tudo o que eu fizer seja para a glória do teu nome. Não é? Deus aprecia os retos de coração. Alinha a minha vida. Ajuda-me a crer o que tu queres. Eu quero crer o que tu queres. Eu não quero crer menos do que tu queres. Também não quero crer mais do que tu queres. Eu quero o que tu queres. Amém, meus amados? Se há uma coisa que tu não precisas
e deves lutar para que isso não aconteça na tua vida, é insegurança. Se há uma coisa que nós, como igreja, podemos ter a certeza, meus amados irmãos, é que todos os nossos dias são seguros. Não percebi. Amém, meus amados? São seguros. Não quer dizer que não vamos ter problemas, não quer dizer que não vamos ser perseguidos, não quer dizer que não vão acontecer coisas, mas nós estamos seguros. Meus amados irmãos, os ímpios podem ter muitos dias de festa, mas não têm um único dia seguro. Qualquer dia, vai. Não entendem? Qualquer dia, é uma insegurança ser ímpio. Já pensaram nisso? Mas é uma segurança ser filho de Deus. Morremos, estamos com Cristo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós queremos viver para a glória do seu nome. Como nós estamos a estudar ao domingo, não é? Paulo está na prisão. E então? Está seguro, não é? Ele diz, a coroa da justiça já me está reservada. Está seguro. Eu sei em quem tenho querido. Ele guardará o meu depósito até aquele dia. Segurança é algo que nos quer precisamente o inverso para o ímpio. Amém? Fala com um católico e pergunta-lhe se ele está seguro. Fala. E pergunta se ele está seguro. Fala para um crente que tem uma fé falsa, que se senta ao teu lado na igreja e tem uma fé. Pergunta se ele está seguro. Pergunta-lhe. Não está seguro. Mas o que nos caracteriza é que nós estamos seguros. Estamos seguros porquê? Porque Deus o prometeu. Amém, meus amados irmãos? Para o ímpio não há, irmão, do começo, olha, começa dia 1 de janeiro e acaba em dezembro, no último dia de dezembro. Não há uma hora sequer que a fornalha de Deus não esteja acesa, pronta para o ímpio. Esta frase também é de Spurgeon, não é minha, é de Spurgeon. Ele vai dizer assim, os pecadores podem ter muitos dias de festa, mas nenhum dia seguro. Do começo ao fim do ano, não há uma hora na qual a fornalha de Deus não esteja quente, ardendo em prontidão para os ímpios, que depois arderão como restolho. Deus está indignado todos os dias com o ímpio. Versículos 12 e 13. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Meus amados, é perigoso. Aqueles que vivem uma vida leviana, desatenta, no pecado, caminham na prática da impiedade. Alguns da igreja, irmão, vivem no pecado, na prática da impiedade, como os do mundo, ou pior, mais hipócritas ainda no mundo, sem arrependimento. Esses vão enfrentar a ira de Deus. Meus amados, e a ira de Deus e do Cordeiro não é brincadeira nenhuma. No dia do juízo, eles não vão escapar. É perigoso. Vocês conseguem, os irmãos conseguem perceber isto da ira de Deus, que não é brincadeira nenhuma para com o ímpio, e do que nós fomos livres disso? Amém, meus amados? O castigo que nos traz a paz não foi desculpado, irmãos. Deus desculpou-nos. Não, caiu sobre Jesus. Lembra que diz, Deus meu, porque é que me desamparaste? Diz que a Deus agradou moê-lo. Amém, meus amados? Deus agradou moer o seu filho. Paulo diz que diremos nós coisas tão magníficas como estas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E depois ele diz, se ele nem ao seu próprio filho poupou,
Está a tratar do pecado, está irado. Ele nem ao seu próprio filho poupou. Antes, o entregou por todos nós. Então vem a bênção de tu seres justificado. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Mas há o outro lado, irmão, o lado da ira. E há pessoal que acha, eu sei, por causa das mensagens de hoje em dia, por causa das igrejas de hoje em dia, eu sei que isto não se ouve, eu sei disso, meus amados, mas isso é Bíblia. E Davi tinha consciência disso. Apocalipse, capítulo 6. Queres ver aqui Apocalipse, capítulo 6? Vamos lá, rapidamente, estamos quase. Versículos 12 a 17. Vi quando foi aberto o sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E agora vem aqueles que não querem saber de Deus, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderá nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Meus amados irmãos, é tão perigoso o falso evangelho, porque há pessoas que vivem na impiedade, há pessoas que vivem no pecado e acham que Jesus vai vir como veio numa manjedoura. Não, meus amados irmãos, isso já foi, isso não vai voltar a ser. Aquela carinha do Cristo crucificado, ensanguentado, não, irmão, não vai ser assim. Ele já veio assim, mas ele não vai vir assim. Isso não vai ser assim, meus amados irmãos. Não vai ser assim. E, meus amados irmãos, eu não estou a pregar-vos isto e a ensinar-vos isto para vos meter medo, porque ninguém vai para o céu porque tem medo do inferno. Mas precisamos estar conscientes disso. Amém? Isso é o que acontecia com João Batista, não é? Quando eles iam ter com ele lá ao deserto, aqueles, não é? Hipócritas, e ele dizia: vocês são hipócritas, raça de víboras. Vocês estão a fugir é da ira vindoura. Vocês estão com medo do inferno. E há pessoal que acha porque tem medo do inferno vai para o céu. Não. Eu não estou a pregar para que tu tenhas medo. Porque ninguém vai para o céu porque tem medo do inferno. Mas que tenhamos consciência da gravidade que é uma vida ímpia, a gravidade que é o pecado. Não podemos tratar isso de maneira leviana. A ordem que passa, irmãos, e passa e percorre toda a Escritura é arrepender-se e viver, ou não se arrepender e morrer para sempre. Isto percorre toda a Escritura, toda a Escritura, toda a Escritura. Deus é soberano. Deus é Deus de todos os povos. Deus não está a pedir a tua opinião, se tu concordas ou não, se tu achas bem ou não. Deus não está a pedir a tua opinião. Amém? A Bíblia não começa dizendo: bem, vamos aqui provar-te que Deus existe. Não, sabes como é que a Bíblia começa? No princípio, Deus. Ponto. Ah, mas eu não acredito. E então? Faz de Deus não ser Deus? Ah, mas eu não entendo assim. E então? Amém? Ah, mas isso é a vossa doutrina. Não, não é a nossa doutrina. Vamos sentar os dois? Paulo dizia que era bom termos um só pensamento, porque não deve haver mais do que um pensamento. Deve haver só um pensamento. Se o teu pensamento difere do meu, ou tu ou eu, estamos errados. Como é que a gente vamos saber? Pegar na Bíblia, vamos estudar.
que é que tu pensas acerca disto? Mas eu penso assim. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Vamos ver. Não é o meu que está certo, ou o teu que está certo. Não é o meu que está errado, ou o teu que... Vamos ver. Vamos ver, vamos abrir a Bíblia. Vamos estudá-la. E vamos ver. Deus não está a pedir opinião. Deus não precisa da nossa opinião. Deus não precisa que nós concordemos. Deus é Deus. Amém? E Deus é um reto juiz, Deus é um justo juiz. E a ordem é arrepender-se e viver, não se arrepender e morrer. Deus vai dar ao ímpio o seu justo pagamento pelos seus pecados. Versículos 14 a 16. Davi vai usar 3 metáforas para explicar isto. Como é que os ímpios colhem aquilo que eles semeiam. Como o seu mal feito cairá sobre a sua própria cabeça. Em primeiro lugar, ele usa a figura de uma mulher grávida, no versículo 14. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Então o ímpio é como uma mulher grávida, né? Ou seja, o pecador está grávido, né? Carrega no seu ventre o monstro da iniquidade, ele concebe a malícia, né? Ele está com dores de parte da iniquidade, e quando nasce o filho, sabem qual é? Como é que se chama o filho? Quem é que disse? É mentira. É mentira. A segunda figura é a do coveiro, versículo 15. Ele abre e aprofunda uma cova, ele cai nesse mesmo poço que faz. Quem conhece aqui a história de Amã e de Mardoqueu, ou Mardocai? Quem conhece a história? No livro de Esther. O único livro na Bíblia que não aparece a palavra Deus, mas vês Deus do princípio ao fim. Mas no livro de Esther, né, há o Mardoqueu, que era o primo ou o tio de Esther. Há umas traduções que dizem que é primo, outras dizem que é tio, não é? E ele passava o tempo à porta do palácio. Esther foi uma rainha que foi escolhida pelo rei Assuero, não é? Um dia o rei... vou resumir a história. E havia um oficial do rei que era chamado Amã, que queria um lugar de preeminência, e ele não gostava nada do Mardoqueu. Porque o Mardoqueu era do povo de Deus, era judeu, e ele não gostava nada. E ele tentou tramar e arranjar um esquema com o rei para que Mardoqueu fosse enforcado. Só que sabem quem é que morreu na forca? Foi o Amã. Depois leiam a história de Esther. É um livro pequenino, rapidamente vocês leem. E aqui é isso que Davi nos está a mostrar. O ímpio é como um coveiro, não é? Tipo macabro, que abre a cova, não é? Uma cova funda para o inimigo, mas ele mesmo é que é enterrado na cova. É como que, vocês entendem, tipo um caçador, não é? Prepara uma ratoeira, uma armadilha, não é? Para apanhar o animal, e ele próprio é que é apanhado aí. Isso é o que acontece ao ímpio. Ele quer fazer mal ao outro, ele quer dizer mentiras ao outro, ele quer arranjar esquemas para o outro, mas ele é que é apanhado nesse próprio esquema e nessa própria cova. Provérbios 26, 27. É interessante, vamos ler só aqui a partir do versículo 18, aqui de Provérbios 26. E percebam o contexto da maldicência e da... Percebam, versículo 18. Só, 1h06, eu vou acabar. Mas vamos só ler aqui. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre.
Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Já viram o que é que acontece? Aquele que difama, não é? Percebem o que é que o salmista vai pegar ali? Não é? Ele vai falar que abre uma cova e ele está a falar mal do outro, mas ele próprio vai cair nisso que ele está a falar para o outro. Ele vai cair aí. Versículo 16 diz: a sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. É como se o ímpio jogasse uma flecha cheia de malícia contra o justo, mas essa flecha vai cair sobre a sua própria cabeça. Isto é, o mal que ele intentou contra o justo vem sobre ele. É isso que Davi está a dizer. E Davi sabe que isso vai acontecer. Vocês sabem, tipo, ele puxou fogo à própria casa com o fogo que ele quis puxar à casa do vizinho. Vocês entendem? Ele quis que o outro morresse queimado, mas com o fogo que ele puxou para o outro, foi ele que morreu lá. Mais uma frase de Spurgeon que vai mostrar-nos bem isto. Spurgeon vai dizer: as cinzas, quando se lança as cinzas, sempre vêm para a cara de quem as lança. É ou não é? Levanta e vem. É isso. Quando estás a lançar para o outro. Qualquer ação que se lança contra o justo vai-se perceber que essa ação vai cair na própria mão desse que lançou contra. Por isso, irmão, quando falarem mal de ti, quando inventarem acerca de ti, olha, não és tu que vais sofrer com isso. Claro que custa, Davi estava assim, mas percebes? Mas o caos não é para ti. O caos é para quem fala. Percebes? Amém? Isto deve-nos fazer pensar duas coisas. Nunca falar de ninguém e estar bom, tranquilo, na medida do possível, sabendo que Deus é um justo juiz. E sabendo que é assim que acontece. Salmo 37, só para não gastar mais tempo. Salmo 37. Salmo 37, versículo 14 e 15. O 5, que todos nós conhecemos bem, é aquela regra que a gente deve guardar para nós, em todo o tempo, mesmo quando nos difamam. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. 14. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassa o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Amém, meus queridos? Amém? Amém? Davi não tinha problema com o tratamento de Deus. Davi não tinha problema em sofrer se isso fosse. Porque Davi sabia muito bem. É importante conhecermos a Deus. Irmãos, e é importante não conhecermos um Deus que nós idealizamos. Mas é muito bom nós conhecermos o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. E Davi sabia que Deus era assim. Tu levanta-te, Senhor.
Tu és assim, não há como tu não agires. Não há como isso não acontecer. Porque é isto que... Amém, meus amados? Então, quando tratarem dessa maneira e tu passares pela situação, não é, de sofreres injúrias, difamações, deixa lá. Toma cuidado se tu também não mentes acerca de ti mesmo. Não é? Deixa Deus tratar contigo. Mas o resto, deixa estar com Deus. Deixa estar com Deus. Deixa estar com Deus. Davi vai dizer, eles inventaram inclusive mesmo o contrário do que Davi era. Davi teve a oportunidade na caverna de matar Saul e ele não o matou. Diz, longe de mim, tocar no ungido do Senhor, eu não vou fazer isso. Não é? Nada disso. Se Deus quer tirar do trono, Deus vai tirar, eu vou para lá. Não sou eu que o vou tirar. Eu não vou fazer isso. Não é? E eles estavam a dizer precisamente o contrário. E isso às vezes enerva, não enerva? Isso já, não é? Arranjam aqui. É verdade, isso tem os seus quês. É verdade que fica sempre aquelas que sim, é verdade tudo isso. Mas também é verdade tudo o resto, meu irmão. Também é verdade que esses que fazem isso, esses vão cair na própria cova que estão a abrir. Não é? Eles querem que o outro morra e arda ali, naquele fogo terrível, daquelas palavras, não é? Que em Provérbios fala de gente que fala muito mansinho connosco, muito amigo, mas lá por dentro não podem connosco nem um bocadinho. A gente não vê, mas Deus vê. E Davi vai terminar como? Com o louvor a Deus, não é? O Deus o Altíssimo, o Jeová, o Todo-Poderoso, Ele é digno de louvor. Este salmo termina com um contraste alegre, não é? Enquanto o ímpio perece, o justo celebra. Não percebi, se vocês perceberam. Percebem a diferença? Enquanto o ímpio perece, o justo celebra. Aquele que foi caluniado, agora é o quê? É o que é ele? Um adorador. Não é? É um adorador que agora celebra com alegria. Davi começou aflito. Sim, às vezes nós começamos aflitos. Não é só o Davi. É qualquer um de nós. Às vezes começamos aflitos. Mas, meus amados, nós podemos começar aflitos. E às vezes começamos muito aflitos. Mas terminamos cantando. Começamos encurralados por todos os lados, ali encurralados pelos inimigos. Mas sabem como é que nós vamos terminar? Bem conscientes que sempre tivemos protegidos por Deus. Aleluia. Amém? O justo sai do cerco do inimigo para o lugar espaçoso da adoração. Sai da carranca, né, do diabo, daquele leão que quer nos traçalhar, para o sorriso de Deus. E vou terminar, não me levem a mal, mais uma vez, citando Spurgeon. Uma joia brilhante reluz muito mais num fundo negro. Vocês já repararam que os ourivos, onde é que eles põem o ouro? Aonde é que põem o ouro? Num fundo? É ou não é? Às vezes o fundo está negro, não está na nossa vida, está mesmo. É só para que haja um realce, não é? Que tu és um de Deus e que isso brilhe para a glória do seu nome. Diz que nós somos como astros, como luzeiros no mundo. Amém? Às vezes fica negro, às vezes é terrível. É ou não é, manos? Todos nós já passamos por situações, é terrível isso.
Sabem quando é que Davi escreveu este louvor? Na noite mais escura. É isso. Jó 35:10, e vamos terminar. Talvez o 9. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Amém, meus amados? Na noite mais escura da nossa alma, levanta o teu olhar. Vai às Escrituras. Tem um encontro com o Deus da Bíblia. Amém? E podes começar aflito. Podes começar encurralado. Podes começar desgostoso. Mas certamente que tu vais terminar cheio de gozo e de alegria. Podes começar vendo só a carranca do inimigo, ele querendo acabar contigo. Mas tu vais terminar vendo o sorriso do rosto de Deus, do teu Pai. Ele dizer-te: tu és meu. Lembras-te daquele salmo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós somos dele. A igreja é dele. Amém? Não há nada melhor do que estarmos em Cristo Jesus. Que segurança. Lembras-te daquela música? Que segurança. Sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Diz lá o resto. Só Ele me leva à glória dos céus. Hã? É isso ou não é? Quantos fomos abençoados com o Salmo 7? É bom estudar os Salmos, não é? Incrível, maravilhoso. Meu querido, só para arrematar e vamos terminar. Não sejas apanhado. Nunca. Diz ao Senhor que te guarde. Guarda a minha boca, Senhor. Não sejas apanhado nunca a difamar, seja quem for. Não sejas apanhado nunca a falar de ti próprio o que não é verdade. Lembra-te, Ele é um reto juiz. Ele não vê só as ações. Ele não ouve só as palavras. Ele esquadrinha os nossos afetos e o nosso coração. Mas Ele não está contra ti. Ele é por ti. Ele é por ti. Então, às vezes precisamos fazer como Davi. Senhor, eu não quero fugir do sofrimento. Eu não quero fugir do tratamento. Eu não quero fugir do que tu queres tratar comigo. Se não há sinceridade, se as minhas palavras são uma coisa e o meu coração é outra, se não combinam uma coisa com a outra, se há aqui uma discrepância entre o que eu falo e o que eu vivo, entre o que eu creio e o que eu pratico, então, Senhor, alinha isso. Lembram-se daquela canção que nós cantamos? Leva a minha vida a uma só verdade. É isso. E a verdade é esta. Amém? Foi um privilégio, mais uma vez, estudarmos a palavra do Senhor juntos.